José Alves de Araújo Filho, José Alves de
Severino Amanso de Araújo, Maria Amália, Sebastiana Alves de Araújo, Célia Maria de Oliveira, Beriel Medeiros Pessoa, Josina Francisca da Silva, Maria Tomás, Maria Santiago da Conceição, Maria da Conceição, Maria Francisca da Conceição, Francisca Padre, Antônio Costa, Manuel Sebastião de Souza, João Alves de Araújo, Priscila Cristina de Araújo, Francisco da Chaga Lopes, José II, Maria Beatriz de Araújo, Manuel Porfírio de Freitas, Sebastião Fernandes de Souza, Inácia Maria de Souza, José Bezerra Pessoa, Leonildo Bezerra Pessoa, Maria Francisca de Oliveira, Leôncio Ferreira de Araújo, João Eudes de Oliveira, Jade Bezerra Pessoa, José Décio de Oliveira, Francisco Pérez de Melo, Maria Joana, Sebastião Ramos, José Estevam, Josini Fernandes de Souza, Angefran Lopes de Oliveira, José Valentino de Araújo, José Alves Fernandes, Francisco Gomes de Oliveira, Catiane Medeiros Dantas, Antônio Gomes de Oliveira, Júlia Francisca da Silva, Francisco Pedro Silva, Maria Francisca da Silva, Socorro Garcia da Silva, José Severina da Silva Atanásio, Agenor Batista dos Santos, José Américo Dantas, Eliane Cassiano da Silva, Edna Maria dos Santos, Severina Garcia de Araújo, Cícero Fernandes de Souza, Terezinha Lula de Queiroz Santos, Nelson Queiroz Santos, Cícero Honorato dos Santos, José do Carmo Pereira, Maria Margarida, Sinésia Maria da Conceição, Esineide Bezerra Ferreira, Ana Celina de Brito Almeida e os mortos da família, Gessina Bezerra da Silva e os mortos da família, Josefa Justina de Araújo, Ivo Bezerra da Silva, Manuel Antônio da Silva, José Fernandes de Souza, Francisca Justina Filha, Inamar Pereira, Manuel Justino, José Gomes de Oliveira, Aldino Sebastião da Silva, José Hilaro, Rita Maria da Conceição, Francisco Lima da Silva, Maria José de Oliveira, Manuel Francisco Neto, Maria José Bezerra de Araújo, Evane Maria da Conceição, Francisca Raquel de Araújo, Francisca Garcia de Araújo, Maria Amália, Maria Francisca de Araújo, Francisco Antônio Alves, Francisca Alves dos Santos, Cícero Lopes da Silva, Franciele Pereira de Araújo, Severino Pereira da Silva. Ritos iniciais. Unamos nesta liturgia a Maria e José, que hoje apresentam Jesus no templo. Eles oferecem o próprio Filho a Deus, e este o devolve à humanidade para ser luz das nações. Esta festa, também conhecida como Festa das Luzes, nos abre o caminho rumo à Páscoa. Todos de pé para o canto de entrada. Tem que ser, já chegou a hora da contribuição. Deus é Pai da gente, eu diferente do que é irmão. Eu sou dizimista, eu sou, você dizimista, eu vou. Vamos partilhar o que Deus nos dá, todo o nosso amor. Eu sou dizimista, eu sou, você dizimista, eu vou. Vamos partilhar o que Deus nos dá, todo o nosso amor. Oh, que maravilha, festa da família sem obrigação. Deus é Pai, bondoso, é tão generoso que fica o pão. Eu sou dizimista, eu sou, você dizimista, eu vou. Vamos partilhar o que Deus nos dá, todo o nosso amor. Eu sou dizimista, eu sou, você dizimista, eu vou. Vamos partilhar o que Deus nos dá, todo o nosso amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Nessas primeiras vésperas da apresentação do Senhor, nós celebramos hoje, peçamos perdão a Deus pelos nossos pecados, pelas nossas falhas.
diante de Deus a nossa condição de pecadores e necessitados da graça de Deus, imploremos o seu perdão clamando. Perdão, Senhor, porque sou tão pecador. Perdão, Senhor, sou pequenino e sem valor. Perdão, Senhor, pelos erros pela coisa que pelo irmão que eu perdi. Piedade. Perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Deus Todo-Poderoso, acolhei com bondade todas as nossas preces, sobretudo as nossas intenções para esta celebração, para que possam ser acolhidas por Ti e elevadas ao céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Fiquemos sentados para ouvir a palavra de Deus. Leitura da profecia de Malaquias. Assim diz o Senhor: eis que envio o meu anjo, e ele há de preparar o caminho para mim. Logo chegará o seu tempo, o dominador que tentais encontrar, e o anjo da aliança que desejais. E logo que vem, diz o Senhor dos Exércitos, e que poderá fazer frente no dia da sua chegada, e que poderá resistir quando ele aparecer. Ele é como o fogo da forja, e como a barreira dos lavareiros, e estará a postos como para fazer, derreter e purificar, e para fazer, derreter e purificar. Assim ele purificará os filhos de Levi, e os enviará como ouro e como prata, e eles poderão assim fazer oferendas justas ao Senhor. Serão então aceitável ao Senhor a oração de Judá e de Jerusalém como nos primeiros tempos e nos anos antigos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. O Rei da Glória é o Senhor onipotente. O Rei da Glória é o Senhor onipotente. Ou portas levantai nossos frontões, elevai bem mais alto, antigas portas, a fim de que o Rei da Glória possa entrar. O Rei da Glória é o Senhor onipotente. Dizei-nos quem é este Rei da Glória, é o Senhor valoroso, o onipotente, o Senhor, o poderoso nas batalhas. O Rei da Glória é o Senhor onipotente. Ó portas, levantai vossos frontões, elevai-vos bem mais alto, antigas portas, a fim de que o reino da glória possa entrar. O Rei da Glória é o Senhor Senhor onipotente. Dizei-nos quem é este reino da glória. O reino da glória é o Senhor onipotente. O reino da glória é o Senhor, Deus do universo. O Rei da Glória é o Senhor onipotente. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, visto que os filhos têm em comum a cruz
participou da mesma punição para assim destruir a sua morte, aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, e libertar os que, por medo da morte, estavam a vida toda sujeitos à escravidão, pois, afinal, não veio ocupar-se com os anjos, mas a descendência de Abraão. Por isso, devia fazer-se em tudo semelhante aos irmãos, para se tornar e digno de confiança nas coisas referentes a Deus, a fim de expiar os pecados do povo, pois tendo ele próprio sofrido o ser tentado, é capaz dos que agora sofrem a tentação. Palavra do Senhor. Todos de pé para aclamarmos o santo Evangelho cantando. Glória, glória ao Pai Criador e ao Filho e ao Espírito. Glória, glória, glória ao Pai Criador e ao Filho e ao Espírito Redentor. Glória. Criador do mundo é o Filho Redentor dos homens ao Espírito. Glória. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito no livro do Senhor. O masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício de parábolas e 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele, e ele havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para se cumprir o que ele ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar vosso servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: este menino vai ser causa tanto de queda como de rendimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Áser. Era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada e viveu 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saiu do tempo de noite, servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprir tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Galileia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, hoje, celebrando as vésperas da apresentação do Senhor, na primeira leitura, vemos o mensageiro de Deus que vem para renovar a aliança com o seu povo mediante a purificação
seus pecados. Lá no Antigo Testamento existia um grande profeta chamado Eli, e ele era responsável pela manutenção do templo do Senhor. Ele cuidava e era responsável pela Arca da Aliança. Em um determinado momento, ele tinha 2 filhos, e os filhos de Eli não acompanharam as instruções e os ensinamentos do seu pai, que foram pessoas totalmente pervertidas e diferentes do seu pai, não tinham a menor intenção de guardar a lei e também os princípios religiosos e o povo de Israel tinha por tradição. Então, por isso, se apossada daquela família, e sobretudo daqueles jovens, uma grande transgressão da lei, e por isso a palavra de Deus nos mostra a intervenção de Deus no intuito sempre de salvar a humanidade da catástrofe maior que é perder não só a sua vida fisicamente falando, mas sobretudo a sua alma. Então, lá na primeira leitura do livro de Malaquias, que é a que ouvimos, nós percebemos o Senhor tentando salvar, resgatar aquele povo que era um povo teimoso, rebelde, que muitas vezes se distanciava do propósito de servir e de buscar a vontade de Deus. A segunda leitura, temos Jesus, ele é o sumo sacerdote que apresenta as preces do seu povo e eleva para Deus. Ele, por natureza, é aquele que, de fato, dá um grande testemunho de uma vida de santidade, de entrega e, sobretudo, uma busca de conversão constante para viver em conformidade com o projeto maior que Deus tem para conosco. Então, ele se oferece em sacrifício para salvar a humanidade. Uma humanidade muitas vezes distante, alheia a essa realidade. E no Evangelho vimos Maria e José indo ao templo para fazer aquilo que prescrevia a lei. Todo primogênito do sexo masculino deveria ser consagrado ao Senhor. Então, Maria e José, como pessoas que guardavam as leis mosaicas, eles levam o seu filho para apresentar o sacrifício para o Espírito da lei. Uma coisa a gente já percebe de cara, que aquele casal, eles mesmo na sua simplicidade, queriam, de maneira muito doada, muito entregue, fazer com que toda a sua vida fosse testemunho de fé e, sobretudo, fosse vivenciada segundo aquilo que a lei orientava, aquilo que a lei descrevia. Hoje nós temos uma dificuldade muito grande das pessoas estarem a cada dia perdendo a noção do sagrado. As pessoas, assim, já não cumprem os preceitos da lei, da religião, como algumas décadas atrás era mais comum a gente perceber as famílias na sua religiosidade. Como, por exemplo, algumas décadas atrás era muito difícil a gente perceber, a gente ver um casal que não era casado na igreja, religioso. Era muito difícil. Geralmente as famílias prezavam muito pela questão do sacramento do matrimônio, de receberem de Deus a bênção do seu relacionamento. Hoje é o contrário. É difícil a gente ver um casal que ainda procura a igreja para receber as bênçãos de Deus. Ou, por exemplo, até a questão do batismo. Hoje muitas pessoas não têm mais o hábito de batizar os seus filhos. Eles não, eu vou deixar para crescer, eles decidem o que eles querem seguir. E aí nós fazemos um questionamento: será que, se tratando da fé, da religião, é de fato interessante que a gente deixe os nossos filhos crescerem com a batata na lei do Cristo? Será que não é uma opção nossa? Será que não estamos
papel de orientar, de ensinar, de catequizar e educar os nossos filhos, porque eu vejo, por exemplo, a questão da escola. Hoje em dia, toda criança, por lei, ela é obrigada a estar matriculada na escola. Principalmente quem recebe Bolsa Família. Se alguém que recebe Bolsa Família, a criança não frequentar regularmente a escola, ou não estiver matriculada, ela perde o benefício. Chega lá uma notificação da Justiça, ou do Cadastro Único, desligando aquela pessoa para que ela não possa receber o benefício, já que ela não se compromete em matricular e fazer com que os seus filhos estejam na escola. A gente poderia muito bem dizer assim, não, eu vou deixar meu filho crescer, quando ele crescer, se ele quiser estudar, ele vai para a escola. Vocês acham que ia funcionar? Será que a criança, depois de grande, ela ia para a escola? Não precisava nem nada, né? Porque de pequeno a gente às vezes tem que estudar a arma, né? E às vezes dá trabalho para estudar. Tem uns que querem viver em casa, no celular, jogando, né? Se a gente não tiver ali o curso físico para mandar para a escola para estudar, eles não vão. Então, que antigamente era o contrário. A gente morria de vontade de estudar porque a gente sabia da luta e da peleja que era a luta do ciclo para ajudar os nossos pais. A gente tinha uma escolha, ou ia para a escola, ou pegar uma enxada ou uma coisa para antigamente, para botar um roçado, para botar algo em casa no calor. Então muita gente morria de vontade de estudar e não podia. Eu conheço muita gente que tinha vontade de estudar, mas não teve essa oportunidade porque tinha que estar em casa ajudando os pais na vida do sítio, né? Cuidando do pastor do gado, limpando lenha, limpando água, limpando o mar, apanhando algodão. Infelizmente não tiveram a oportunidade. Hoje as nossas crianças e os nossos jovens têm tudo nas mãos. Aproveita tudo, manda um ônibus buscar na porta, dá merenda, dá material, dá tudo. E às vezes a gente percebe a falta de interesse dos jovens, das crianças para estarem na escola. Mas voltando ao exemplo que eu estava dando em relação ao batismo, é necessário que nós batizemos os nossos filhos que têm idade. E, sobretudo, possamos educá-los na fé para que eles cresçam com essa consciência cristã. Porque se a gente for deixar eles escolherem a religião que quer seguir depois de grande, dificilmente eles vão se interessar por aquilo que é sagrado. Então, a educação religiosa, ela tem um peso. Nos primeiros anos de vida, nós, o pai e a mãe, é que devemos dar exemplo e educar os nossos filhos, ensinando-os a rezar, ensinando-os a tomar a bênção aos pais, aos filhos, aos avós. E, sobretudo, colocar limites, porque o grande problema hoje dos pais é não dar mais limite para os seus filhos. Eu sempre digo que se o pai e a mãe botar moral no filho, quem é que vai botar? Ninguém. Nem conselho tutelar, nem polícia, ninguém. São os pais que devem colocar limites e impor respeito em seus filhos, para que eles cresçam e, quando se tornarem adultos e tiverem a oportunidade de viver uma vida em sociedade, eles possam, de fato, saber que é melhor que a gente aprenda pelo amor com os pais do que aprender com amor com aquilo que o mundo nos apresenta. E hoje nós temos tido essa grande dificuldade. Muita gente, muitos pais, devido ao excesso de carga de trabalho, de ocupações, às vezes tem negligenciado uma educação para os seus filhos. Às vezes a gente quer transferir as nossas responsabilidades para os outros, para a escola, para os professores, para os avós, para uma babá, seja lá quem for. E esquecemos que tem coisas na nossa família que somente o pai e a mãe é que de fato pode exercer a sua paternidade e a sua maternidade. Então não fujamos dessa responsabilidade de cuidar, porque como vimos na leitura do Evangelho, José e Maria, os pais de Jesus, eles desde cedo levaram o menino do tempo, com 7 dias de nascido, já estavam no primeiro, para observar aquilo que a religião prescrevia. Então é importante a gente levar os nossos filhos à igreja.
Porque tem gente que diz assim, não, eu não levo porque dá trabalho. Qual é o menino hoje que não dá trabalho? Eu dou para você. Porque passou o tempo, na nossa época de adolescente, a gente previa uma criança para dizer assim, meu filho, se senta aí, só sai para eu mandar. A gente obedecia, a gente só saiu quando o pai e a mãe mandavam a gente sair dali. Mas qual que hoje uma criança aqui na cadeira e se senta aí, só sai para eu mandar? Quando você mudar a vista, ele já não está mais lá. Está andando, brincando, porque as crianças de hoje, elas têm muita energia. Elas não são como a gente. Eu lembro que antigamente a gente passava 5 dias para abrir os olhos quando nascia. Hoje as crianças já nascem, né, tudo esperto, né? Tudo é mais precoce hoje em dia. As crianças elas têm uma energia, uma força, um vigor muito maior do que nós lá na infância. A gente tinha, eu lembro, que uma criança com 13, 14 anos tinha uma inocência muito grande. A gente não sabia nada da vida, porque até pela questão do tabu, né? Muitos assuntos, muitas coisas, os nossos pais não conversavam com a gente. E a gente ia aprendendo com o tempo, com a nossa vivência de mundo. Mas hoje, com a questão do celular e da televisão, as crianças aprendem de tudo numa idade ainda muito precoce. Pode prestar atenção, tem coisas que uma criança sabe que a gente sabe. Eu vejo pela questão do celular, por exemplo. Tem coisas que às vezes a gente adulto se enrola, né? A gente vai mexer, como é que faz isso aqui? Pode dar com uma criança que ela desenrola bem direito. Ela mexe para frente, para trás, e às vezes a gente que é adulto não tem essa mesma percepção e essa mesma inteligência que as crianças têm. E aí eu percebo uma coisa, às vezes a gente se obriga a ensinar aquilo que é bom para os nossos filhos, como por exemplo rezar. Lá todo sábado nós temos a catequese. As crianças que se preparam para a primeira Eucaristia, elas todos os sábados elas recebem as aulas de catequese. E pasmem, crianças de 8, 9, 10 anos não sabem sequer fazer o sinal da cruz. Não estou exagerando não, vocês acharam que a mentira normal dia vai iniciar agora as novas turmas, mas nas turmas anteriores que estavam em andamento, eu fui um dia dar uma palestra e percebi como as crianças são frágeis em relação à questão da educação religiosa. Elas não sabem rezar Santo Anjo, Pai Nosso, Ave Maria, o Credo, não sabem. Mas a culpa é delas? Não. A culpa é dos pais que não ensinam. E por isso essas crianças naturalmente não aprenderam aquilo que é relacionado ao fé. Agora é impressionante, se a gente perguntar assim, vocês sabem alguma dancinha do TikTok? Elas nem sabem. Essa novidade que está na moda, elas sabem que pode saltear. E aí eu me questiono, se a criança aprende dancinha do TikTok, por que ela não aprende a rezar? Porque os pais não ensinam. Porque criança é igual a papagaio. Tudo que vocês pais ensinam para os seus filhos, eles aprendem. Se ensinar a rezar, eles vão aprender. Agora, se ensinar nome feio, fala, não, vai aprender também. Então, cabe a vocês, como pais, como primeiros catequistas dos filhos de vocês, fazerem aquilo que José e Maria fizeram. Educar o menino Jesus na fé. Vejo que Maria e José levavam Jesus frequentemente ao templo. E a gente percebe duas figuras importantes nesse evangelho de hoje, né? Que é Simeão, que ele recebe de Deus uma promessa de ver o menino Jesus antes de morrer, e a profetisa Ana, que tinha ficado viúva e se dedicou inteiramente à vida de oração no templo. Então veja que comigo alguém que dedica o resto da sua vida, a idade da velhice, para viver na presença de Deus. Que comigo, quando nós temos essa consciência de que em todas as fases da nossa vida nós devemos buscar Deus. Porque há também um paradoxo. Hoje as pessoas dizem assim, não, eu vou aproveitar a vida, depois que eu estiver velho, aí é que eu vou à igreja. Aí eu vou me dedicar à igreja. Primeiro que Jesus não é mestre de feira para a gente dar ele que não preste, a sobra. A gente precisa dedicar a Deus o melhor de nós. Em todas as idades, em todas as fases da nossa vida, a gente precisa buscar Deus. Porque a gente corre o risco de se perder na velhice. E
Eu vejo hoje isso, não entendo como uma crítica, porque eu acho muito positivo a questão de alguns grupos de idosos que trabalham a questão até mesmo da autoestima dos idosos. Né? Aqui no CITA, não sei se tem, mas na Juventude eu vejo que a assistência social trabalha com grupos, né, para se encontrarem frequentemente, né, para fazerem atividades que façam com que aquele idoso muitas vezes saia de uma vida monótona em casa e às vezes até um quadro de depressão e ansiedade, para viver algumas atividades que são interessantes para a questão, né, da mente, da memória, né? A convivência com os idosos, isso é muito importante. Agora, por outro lado, isso tem feito também com que muitos idosos têm perdido a noção, e aí isso não é culpa deles, mas muitas vezes de uma ideologia e um sistema que nos é implantado, que faz com que as pessoas percam totalmente a noção daquilo que é sagrado, e sobretudo daquilo que é próprio para a idade de uma pessoa idosa. Então é importante que a gente, em todas as fases da nossa vida, procuremos bendizer a Deus, procuremos bendizer ao Senhor. Porque tem certas coisas que não combinam com a nossa idade. Às vezes a gente está vendo hoje uma inversão de valores, né? O Zé querendo ser novo. E às vezes o povo mais novo já com o Senhor de velho. Às vezes fica um chumbado dentro do carro, trancado com o celular, né? E às vezes não tem uma vida social de contato com outras pessoas, com outros jovens. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, creio em Jesus Cristo, Senhor, Filho nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da mente de Maria, apareceu sobre o Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, ordenado e voltará de novo, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, celebrando a apresentação do menino Jesus ao templo, com oferta de Maria e José ao Pai, rezemos: Senhor, seja a nossa salvação. Para que a Igreja cresça sempre mais em comunhão e sinodalidade e seja sinal de união e solidariedade para todo mundo, rezemos: Senhor, seja a nossa salvação. Para que as pessoas e povos que ainda não conhecem a Cristo ou não indiferente à sua mensagem seja iluminado por sua luz salvadora, rezemos. Para que as crianças sejam acompanhadas pelo responsável, exemplo de vida dos pais e cuidadores e não fiquem entregues às redes sociais em sua formação, rezemos. Para que no percurso de nossa missão estejamos sempre dispostos a acolher as surpresas que procedem do Senhor, rezemos. Tudo isso nos pedimos ao Pai, por Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos agora fazer a oração, Vamos fazer a oração do dizimista que está no bloco. Recebi, Senhor, meu filho, não é na esmola, porque não sois vendido, não é resto que sobra pelos infelices. Esse teu livro representa, Senhor, minha gratidão, meu reconhecimento, meu amor. Pois se tem, é porque me deves. Obrigado, Senhor. Passamos agora a nossa oferta, cantando o canto da oferta. É prova de amor, junto à mesa partilhar, é sinal de humildade, nossos dons apresentar. Acolhei as oferendas deste vinho.
segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus como Pai e Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. A paz de Cristo esteja com cada um de vocês. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado. Felizes somos nós os convidados para ser do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o corpo de Cristo nos leva para a vida eterna. Amém. Procura abrigo nos corações, de porta em porta desejo entrar. Se alguém me acolhe com gratidão, faremos juntos a refeição. Se alguém me acolhe com gratidão, faremos juntos a refeição. Eu nasci pra caminhar assim, dia e noite vou até o fim. O meu rosto forte o sol queimou, meu cabelo orvalho já molhou. Eu cumpro a ordem do meu coração. Procura abrigos nos corações, de porta em porta desejo entrar. Se alguém me acolhe com gratidão, faremos juntos a refeição. Se alguém me acolhe com gratidão, faremos juntos a refeição. Vou batendo até alguém abrir, não descansa, amor, me faz seguir. É feliz quem ouve a minha voz, abra a porta e o bem veloz. Eu cumpro a ordem do meu coração. Procura abrigos nos corações, de porta em porta desejo entrar. Se alguém me acolhe com gratidão, faremos juntos a refeição. Se alguém me acolhe com gratidão, faremos juntos a refeição. Ave Maria, oremos. Por esse sacramento que recebemos, Senhor, completai em nós a obra da vossa graça, como correspondentes à esperança de Simeão, não consentindo que morresse antes de acolher Cristo, concedei também nós, na caminhada ao encontro do Senhor, alcancemos a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, hoje pela manhã teve a missa de 50 anos de ordenação de Dom Jaime Vieira Rocha, que foi bispo de Caicó, e o Padre Carlos foi participar da missa lá em Natal, na Catedral Metropolitana. E aí, não deu tempo de chegar, por isso que ele pediu para que eu viesse. Eu até peço desculpa por ter chegado 2 minutos atrasado. Então, eu fui pego um pouco de surpresa. Eu não gosto de chegar atrasado nos campos, né? Mas como foi uma situação que eu já sou bem, eu tive que me programar e cheguei, por isso que eu cheguei 2 minutos atrasado. Então, perdoe-me pelo atraso. E quero agradecer a presença de vocês. Desejo que pela Eucaristia que recebemos e celebramos, o Senhor lhe dê a graça de, assim como Simeão, que a graça de sempre contemplar o menino Jesus em nossas vidas. Agradeço a seu povo por animar nossa celebração com
Senhor, e a João Batista, que faz a transmissão, para aqueles que nos acompanham pelas redes sociais possam também estar presentes conosco aqui. Muito obrigado a cada um. O Senhor esteja convosco. Que desça sobre todos nós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, meu Pai, Filho e Espírito Santo. Que a alegria do Senhor seja a nossa força. Vamos em paz, que Deus e Nossa Senhora nos Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé e por fim